Há muito tempo, em eras antigas, o povo agrícola conhecido como Rinto vivia junto à grande natureza. Homens e mulheres temiam os deuses que habitavam a mãe natureza e dependiam de rituais xamânicos para apaziguá-los. Nesse tempo, os xamãs possuíam grande poder e status social. Até mesmo os tratamentos médicos eram realizados por meio de sua feitiçaria, prova de sua autoridade. Um dia, porém, a paz do povo Rinto foi colocada em perigo. Diante dessa ameaça, o povo decidiu confiar o caminho a seguir às previsões do xamã. Perguntaram se deveriam lutar ou não, e caso lutassem, quem deveria se tornar o guerreiro. Por meio do oráculo, foi decidido que Rinto deveria lutar. O jovem Rico foi escolhido e recebeu a pedra milagrosa, Amadã. No momento em que Rico aceitou a pedra com reverência, ela desapareceu de sua mão, e ele começou a se transformar. Graças ao poder do Amadã, Rico tornou-se o guerreiro Koga. Caçadores presos às suas antigas tradições, os Grong. A partir de um fragmento de um planeta, um meteoro de ferro que rasgou os céus e caiu do espaço, eles forjaram incontáveis armas, armas de ferro, duras e implacáveis. Com elas, passaram a ameaçar outros povos. E como se não bastasse, o próprio universo lhes concedeu ainda mais poder. Pouco tempo depois, um novo meteorito foi encontrado, uma pedra estranha. Aqueles que a contemplavam sentiam algo despertar em seus corações. Mas não era apenas isso. A pedra começou a reescrever a essência de seus corpos, alterando a própria base dos genes humanos. Assim, os Gurong passaram a assumir formas bestiais. Muitos acolheram essas habilidades monstruosas com entusiasmo. Eles já não possuíam corações humanos. A tribo Grong expandiu sua influência sem limites. Iam para onde seus instintos os conduziam. Caçavam, massacravam, repetidas vezes. Não demorou muito para que essa ameaça alcançasse a aldeia dos Rinto. Forçados a viver sobre o peso do medo e do desespero, os Rinto tomaram uma decisão. O guerreiro Koga deveria se erguer e enfrentar essa ameaça. O guerreiro Rico partiu em direção à fortaleza dos Grong. Ao seu lado, voluntários da aldeia. Diante deles, o mar. No convés de um barco, avançaram, e quando os inimigos surgiram das águas, Koga lutou. Graças ao poder de sua forma azul, ele derrotou os Grongs que emergiam do mar. Mas uma nova ameaça se aproximava, o inimigo que dominava os céus, e contra aquele que voava, Koga pouco podia fazer. Envolta pelo silêncio da noite, Mil, a irmã cega de Rico, sonhou. Em seu sonho, sentiu perigo, sentiu que seu irmão estava à beira da derrota. Tomado pela preocupação, o chefe da aldeia retirou as pedras sagradas, a pedra vermelha e a pedra verde. Elas seriam entregues a Rico, para fortalecer seu corpo. Porém, o xamã que aguardava em silêncio na câmara avançou repentinamente e arrancou a pedra verde de suas mãos. Ele não era um xamã, era um espião Grong, que havia esperado por aquele momento. Ele zombou da escolha dos Rinto, disse que alguém tão gentil quanto o irmão de Mil jamais deveria ser um guerreiro, que a bondade não tinha lugar no campo de batalha. Ao ouvir aquelas palavras, Mil não hesitou. Ela correu, ela se lançou sobre ele e tomou de volta a pedra. Então, algo respondeu. Como se reconhecessem os sentimentos de Mil, as pedras milagrosas elevaram-se aos céus. Mil tinha certeza, ela sabia, aquelas pedras ajudariam seu irmão. Goran possuía a aparência de um enorme inseto. Sua nova forma era o resultado da transformação causada pela Pedra Verde. Com o poder da forma verde, empunhando sua besta, e com a ajuda de Goran,
Kuga foi capaz de vencer a batalha, mas a situação mais temida chegou pelas palavras de Goran, o mais forte entre os guerreiros Grong. O seu rei, N-Dagova Zeba, havia surgido na aldeia dos Rinto. Uma tempestade de massacre varreu a vila. Sangue e gritos. Talvez a cega Mil tenha sido poupada por não poder testemunhar aquela visão infernal. De repente, tudo ao seu redor foi envolvido pelo silêncio. Então, passos. O som ecoava enquanto alguém se aproximava. Convencida de que havia chegado a sua vez de morrer, Mil enrijeceu seu corpo. No entanto, um cavaleiro a cavalo tocou suavemente seu rosto. Mil reconheceu aquele toque. Ela conhecia aquela mão. Ela já tinha visto antes. Seu irmão mais velho, Urico, havia voltado para casa.